meu nome é Priscila Medeiro. Eu dou aula no curso técnico de desenvolvimento de sistema do Senai de Informática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo web. Para começar a falar do mundo web, a gente precisa falar do que é a WWW, o World Wide Web, rede de alcance mundial. É um sistema de documento em hipermídia que são interligados e executados na internet. Esses documentos ou páginas, eles são compostos por textos, imagens, vídeos e sons. Através de um programa chamado navegador, nós conseguimos visualizar esses documentos, chamados também de páginas. E como funciona tudo isso? Nós temos lá um computador em casa que fazemos uma requisição num servidor na nuvem através de um endereço. Esse servidor descarrega páginas na nossa tela. Então, nós conseguimos visualizar esses documentos. O usuário pode, então, navegar por esses documentos através de hiperligações. Quando clica em alguns links, imagens, textos, ele passa de um documento para o outro. Essa ação é chamada de navegar, como eu já disse, e também de surfar pela web. Quando surgiu a WWW? A WWW surgiu depois da internet. Em 1980, Tim Berners-Lee criou um projeto que continha algumas informações bem parecidas com a que a gente tem hoje sobre a web. Esse projeto inicial era para conectar os colegas e trocar informações. Juntamente com Robert Kelley, no ano de 1990, ele se juntou e formalizou a ideia com a WWW. No final de 1990, Tim Berners-Lee criou o primeiro website. Ele já tinha tudo preparado para esse projeto. Ele tinha um navegador, ele tinha páginas da web pronta e tinha também um servidor. Esse aqui do lado é o primeiro site que existiu dentro da WWW. Esse site continha informações sobre esse projeto, bibliografia, pessoas envolvidas e outras informações. E o que é um website? Quando a gente fala em website, é algo bem comum no nosso cotidiano. Nós costumamos ouvir nesse mundo digital, nessa era digital, sobre websites, sobre aplicações web, sobre aplicativo mobile, também chamado de app, mas nós vamos começar explicando um pouquinho sobre o que é um website. Um website é um endereço eletrônico, um sítio, um local dentro da web que corresponde a um conjunto de páginas web. Esse conjunto de páginas web, como eu havia dito anteriormente, ele está interligado, onde o usuário pode navegar entre elas, procurando e se informando através daquele conteúdo. E a WWW nada mais é do que o conjunto desses endereços eletrônicos dentro da web. Websites normalmente são estáticos, ou seja, não são atualizados com muita frequência. Seu objetivo, na verdade, é ofertar informações. Um exemplo, uma empresa quer divulgar o seu trabalho. Ela estabelece e solicita um website, ela vai colocar ali todo o conteúdo disponível sobre a sua empresa, com seus produtos e serviços que ela oferece, constando também as informações sobre a história do lugar, o contato com o telefone, e-mail, entre outras informações. O cliente acessa através de uma URL e o servidor descarrega esse website na sua página. Já as aplicações web são dinâmicas, porque elas se tratam de softwares instalados em um servidor web. Então, todas as vezes que um usuário acessa uma aplicação web, ele trata toda a questão do conteúdo, ele interage efetivamente com aquele conteúdo. E aquele conteúdo pode ser dinamizado pelo próprio usuário. Ele entra com um login, por exemplo, ele registra informações, ele atualiza informações, deleta, exclui, ele armazena informações nessas aplicações. Então, as aplicações, diferentemente dos websites, são extremamente dinâmicos e todos os conteúdos podem ser alterados ali pelo usuário, dependendo do nicho daquela aplicação web. Para falar de aplicações web, nós precisamos falar de dois ambientes que o compõem: server-side e client-side. Server-side também pode ser chamado de back-end. Back-end é o processamento que acontece dentro do servidor. É onde acontecem todas as funcionalidades de uma aplicação.
todo o armazenamento, processamento acontece no back-end, principalmente os processamentos mais pesados. Para trabalhar com esses processamentos no servidor, é importante que nós conheçamos linguagens de programação, como PHP, C#, Java. Já o client-side, também chamado de front-end, ele trata do processamento no browser, ou seja, na máquina do usuário. Quando nós falamos de processamento no browser, a gente fala de HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi criado pelo Tim Berners-Lee, aquele que criou o primeiro website. O HTML é a linguagem de marcação de hipertexto, ou seja, todo o conteúdo, aqueles que eu disse lá no início, textos, imagens, sons e vídeos são colocados através do HTML dentro de uma página web. O CSS é responsável pela parte da formatação. Ou seja, se eu quiser colocar uma cor no botão, se eu quiser colocar uma cor no título, alterar o tamanho da fonte, dispor os meus elementos dentro da página web, eu estou tratando com a linguagem de formatação CSS. Já o JavaScript é uma linguagem de programação efetivamente. E tudo que diz respeito à interação e interatividade do meu front-end provavelmente está associado ao JavaScript. Então, se movimentou alguma coisa dentro da sua página, provavelmente tem um JavaScript envolvido ali. Um exemplo prático da conexão de front e back-end que compõe a aplicação web é um efetuar de login dentro de um website. Você faz uma efetuação de login com e-mail e senha. Esse login e senha são efetuados validações dentro do back-end e o back-end retorna a permissão ou não daquele acesso para o usuário. Não tem como falar de websites e aplicações web sem falar de responsividade. O que seria a responsividade? No início, quando eram feitas todas as interações de usuário com websites, todos os acessos, ou a maioria deles, eram feitos através de PCs, de desktops. Todo o design do website era preparado para aquele tipo de tela. Não havia preocupação com outros formatos, mas com o passar do tempo, novos dispositivos chegaram no mercado. Tablets, smartphone, smart TVs. E hoje o usuário pode acessar qualquer website ou aplicação web de qualquer um desses dispositivos. Pensando sobre isso, pensamos em responsividade, ou seja, disposição dos elementos e conteúdos que se adaptam de acordo com o tamanho de telas. Por que é tão importante pensar sobre isso? Um usuário tem que ter a liberdade de acessar todo o conteúdo e serviço ofertado de qualquer dispositivo que ele tenha. As técnicas de design responsivo se tornaram essenciais para o mercado de trabalho. As empresas entenderam a importância de oferecer uma boa experiência para o usuário, independentemente do dispositivo que ele estiver usando para acessar as suas aplicações. Nós já falamos um pouco sobre websites, que são páginas da internet dinâmicas com poucas requisições no servidor. Falamos também sobre aplicações web, que são mais dinâmicas, que tem interação diretamente com o usuário. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre aplicativo mobile, também chamado de app. E o que são esses aplicativos mobile? São softwares que nasceram, que foram criados, desenvolvidos com uma finalidade específica. E eles são específicos para smartphone e tablet. Estas aplicações podem ser instaladas nos seus dispositivos móveis e adquiridas através de lojas online. O mundo web no nosso dia a dia está presente, faz parte do nosso cotidiano. Quando a gente pensa em aplicações web, provavelmente nós já tivemos alguma interação com algum tipo de aplicação. Por exemplo, e-commerce, marketplace, redes sociais. Vamos ver algumas definições. E-commerce são lojas online, ambientes onde oferecem-se produtos e serviços, as pessoas chegam em seus catálogos, escolhem, montam seus carrinhos e efetuam suas compras totalmente remoto, de forma remota e online. O que seria o marketplace? O marketplace é bem parecido com o e-commerce. Ele também é um ambiente virtual de vendas, porém tem uma particularidade. Várias empresas podem vender o seu produto dentro desse mesmo ambiente. Então vamos fazer aqui uma comparação. Vamos imaginar o e-commerce como uma loja e o marketplace como um shopping center,
onde a gente tem diversas lojas e marcas dentro de um mesmo ambiente. Redes sociais também são aplicações web. Hoje, raramente encontramos uma pessoa que não possui uma rede social. As redes sociais elas podem ser de relacionamento, profissional. E o que são essas redes sociais? Espaços virtuais onde grupo de pessoas ou empresas se relacionam. Pessoas constroem relacionamentos, carreiras através das redes sociais. As redes sociais também estão presentes nos aplicativos mobile. Você consegue acessar pelo seu celular todas as informações das suas redes. Aplicativos de transporte, delivery, tudo na comodidade da tua casa. Através de um clique você consegue resolver o seu problema, você consegue resolver situações do seu cotidiano. As pessoas mais antenadas hoje no mundo da tecnologia, nesse mundo digital, não mais enfrentam filas em banco. Resolvem tudo por aplicativos bancários, fazem transferências, fazem pagamentos sem precisar sair de casa. Muitas vantagens o mundo web trouxe para o nosso dia a dia. Conveniência, rápida velocidade de acesso, comodidade, facilidade e falando de marketplace e de e-commerce, preços, baixos preços comparados às lojas físicas. Outra questão é a grande variedade de produtos e serviços e principalmente o alcance internacional. Eu, aqui no Brasil, consigo adquirir produtos estrangeiros. Muitas profissões estão associadas às áreas de tecnologia, principalmente no desenvolvimento web. Eu trouxe algumas. Arquiteto da informação, a pessoa responsável pela estrutura e organização dos elementos dentro de um website. É ele que vai determinar, por exemplo, onde eu vou colocar um botão, um menu, um banner dentro da minha página. Especialista em usabilidade é a pessoa que cuida da experiência do usuário. O quão satisfeito ele está naquela interação, o que ele está sentindo, qual a sensação que ele tem quando ele interage com o meu aplicativo, quando ele interage com a minha aplicação web, quando ele interage com o meu website. O web design cuida dos aspectos estéticos da página. Ele vai definir a identidade visual, as cores e como que eu vou dispor os elementos dentro daquele ambiente. O desenvolvedor front-end, ele também lida com a aparência e design da página, voltado para uma prática de código. Aqueles códigos que eu falei com você anteriormente, HTML, CSS, JavaScript, todos esses códigos são trabalhados pelo desenvolvedor front-end. Já o desenvolvedor back-end, ele lida com aspectos por trás do website. Ele lida com o server-side, linguagem de programação, responsável pelas funcionalidades da aplicação. Já o desenvolvedor full stack, ele tem conhecimento de diversas áreas. Ele domina tanto front-end quanto back-end. Ele consegue também trabalhar com banco de dados e com a parte de web design. E a formação? Existem cursos presenciais, cursos à distância e você pode escolher em diversas instituições. Aqui no Senai, por exemplo, nós ofertamos 2 cursos técnicos totalmente voltados para a área de desenvolvimento web. O curso de multimídia, que vai tratar das questões de design digital, front-end, web design e UX. E a gente tem também o desenvolvimento de sistemas, que vai tratar do desenvolvimento full stack. Ele vai preparar o aluno para front-end, back-end, banco de dados e web design. Espero que tenha gostado do conteúdo. Muito obrigada por ter nos assistido.